A paz do Senhor, queridos professores. Que alegria estar aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Tia Li, você está no canal EBD Kids Aprendendo com a Palavra. Toda semana postamos aqui a videoaula da lição dos primários da revista da CPAD. Então, se ainda não é inscrito e é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma videoaula. Hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Deus me ensina a obedecer e a agradecer. E as referências dessa lição estão no livro de Êxodo e no livro de Números. Lembrando que o tema desse trimestre, o segundo trimestre do ano de 2026, é os ensinamentos de Deus. Como sempre, eu deixo uma sugestão de corinho, e eu sempre sugiro ao professor que seja um corinho relacionado com o tema. O hino que eu vou deixar hoje é Obedecer é mais que importante, da turminha Diante do Trono. É muito importante sempre levar corinhos que estejam relacionados com o tema que está sendo tratado na lição. E como hoje nós aprenderemos sobre obediência e gratidão, então fique a critério aí do professor levar um ou mais corinhos. Vamos para a palavra do mestre. As promessas de Deus, relatadas em Deuteronômio, no capítulo 28, mostram o imenso amor do Senhor para conosco. A única condição para usufruirmos das suas gloriosas bênçãos é a obediência aos seus mandamentos. E na lição passada nós aprendemos sobre os 10 mandamentos, dados para o nosso próprio benefício, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual. Até mesmo as advertências sobre as consequências da desobediência demonstram o grande zelo do Senhor por nós. Afinal, seja qual for a época ou o contexto, o semear é opcional, já a colheita é obrigatória. Então, a boa notícia é a possibilidade de escolha. Você pode escolher o que plantar ou semear. E para ficar bem claro, de fácil entendimento, eu vou dar um exemplo aqui do dia a dia. Nós estamos falando com primários de 8 a 10 anos. É como quando os seus pais dizem assim: se você fizer o que é certo, vai dar tudo certo. Mas Deus também avisa com carinho: se você não obedecer, coisas ruins podem acontecer. Então use aí exemplos práticos aí. Não é porque ele quer castigar, mas porque ele quer proteger a gente, como quando alguém diz: não mexa no fogo, você pode se machucar ou pode se queimar. Então é uma advertência. Agora pense assim: a nossa vida é como plantar uma pequena sementinha. Se você plantar coisas boas, obedecer, fazer o bem, vai colher coisas boas. Se plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Analise-se as suas ações, analise as suas ações e então, de acordo com o que desejar colher, e caso não esteja de acordo com o que desejar colher, o Senhor apresenteia com a oportunidade de rever os seus caminhos e, com a ajuda dele, mudar a situação. Agora vamos ao objetivo da aula. Que o aluno compreenda que a reclamação e a desobediência trazem consequências ruins e já a obediência traz bons resultados. Já o nosso ponto central nos diz:
Deus se agrada quando você é obediente e grato. Vamos decompor essa frase aqui? Deus se agrada. O que quer dizer isso? Indica que Deus tem prazer em ver seus filhos agindo com retidão e isso é que gera intimidade com Ele. Agora, a parte que diz quando você é obediente, não significa apenas seguir regras por obrigação, mas confiar na vontade de Deus e colocar em prática seus mandamentos. Isso, o que quer dizer isso? É renunciando à própria vontade para seguir a vontade de Deus. E a obediência é considerada superior a qualquer oferta ou sacrifício religioso. E a expressão grato significa ter um coração reconhecido em todas as situações, boas ou ruins, ou que reflete a fé e a transformação interior. Então leve para a sua classe essa explicação e diga o quanto Deus se agrada quando somos obedientes e gratos. Iniciando a aula. Planejamento é essencial para alcançar os objetivos traçados para cada lição. Então, reveja suas anotações das aulas anteriores e avalie os avanços e retrocessos da sua turma. Não deixe de fazer uma análise em relação às aulas já ministradas. E caso seja necessário, mude a abordagem para que todas as crianças tenham a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Nossa rotina muitas das vezes é corrida, mas precisamos priorizar o tempo de devocional e preparo de nossas aulas. Então é importante tirar um dia da semana para fazer o jejum, para consagrar a respeito da aula, em prol da aula. Deus certamente honrará o seu empenho. Então separe esse momento para entrar em contato com os responsáveis dos seus alunos ausentes, pergunte por qual motivo não tem vindo, pois tal acolhimento é demonstração de carinho, fortalecendo o vínculo das famílias e das crianças com a Igreja do Senhor. Então é importante você ter esse contato aí com os pais da criança. Hoje eu vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vocês receberão as bênçãos se obedecerem às leis do Senhor. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 e 27. Esses versículos representam um momento crucial na história bíblica, onde Deus, através de Moisés, coloca diante do povo de Israel uma clara proposta de aliança baseada em escolhas e consequências. É também um chamado à responsabilidade pessoal quanto às nossas escolhas. Então leve essa explicação para os seus alunos e, após essa explicação, vamos à dica de memorização do versículo de hoje. Enfatize que durante esse trimestre aprenderemos sobre o livro mais valioso de todo o mundo. Que livro é esse? Você pode fazer essa pergunta. Aguarde eles responderem e depois diga, muito bem, a Bíblia Sagrada. Faça uma breve recapitulação dos versículos memorizados nas aulas anteriores. Então, hoje nós estamos na lição 3 e você pode fazer uma memorização da aula de número 1 e número 2. Sempre incentive os seus primários a trazerem suas Bíblias, isso é muito importante. Aproveite este momento para que eles abram no versículo correspondente, ajudando-os a localizarem. E numa Bíblia maior, indique o Antigo e o Novo Testamento. Então são dicas para fazer com que eles consigam encontrar com mais facilidade o livro de Deuteronômio. E peça que eles tentem achar nas suas próprias Bíblias o capítulo e o versículo de hoje. Após essa dinâmica aí, leiam juntos 2 ou 3 vezes antes da aula. Isso é muito importante.
Escreva o versículo em papel 40 quilos, espaçadamente, espaçando as frases para poder cortá-las. Esconda as partes do versículo sobre a areia na bacia. Então, você vai precisar de uma bacia cheia de areia. Os primários deverão localizar as partes do versículo escondidas na caixa de areia ou bacia e ordená-las corretamente. Divida a classe, se for grande, em grupos e marque o tempo de cada um para ver qual grupo consegue concluir a tarefa mais rapidamente. Ao final, peça que todos leiam juntos o versículo em voz alta. Algumas vezes. Então você pode pedir 1, 2 ou 3 vezes. No nosso projeto ID de hoje, a missão da semana é orar pela Bélgica. Antes de orarmos, vamos conhecer um pouquinho sobre a Bélgica. Então esse é um projeto missionário que nós trabalhamos aqui no canal desde o início, falando um pouquinho sobre o país indicado na revista para oração. A Bélgica é um país de clima temperado, fica na Europa Ocidental, altamente desenvolvida, a sua economia se concentra no setor de serviços. O sistema de transporte é bem moderno no país, o coloca em posição de destaque na logística europeia. Sua capital é Bruxelas. A Bélgica faz fronteira com França, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos. A bandeira da Bélgica tem 3 faixas verticais nas cores preto, amarelo e vermelho. Então está aqui essa linda bandeira. São cores que representam coragem, força e a história do país. A Bélgica tem 3 idiomas oficiais. Então lá eles falam holandês, que é o mais falado, falam o francês e o alemão. Dentre seus monumentos mais importantes, como eu sempre trago aqui, que cada país tem um monumento de grande importância, se destaca o Castelo de La Rame. É um dos castelos medievais mais bem preservados da Bélgica. Ele é importante porque mostra como era a vida na Idade Média e apresenta a história e a defesa dos países. Atrai turistas e estudiosos da história e a principal religião é o cristianismo, especialmente o catolicismo. Será que existe alguma perseguição religiosa? Vamos saber? Não há perseguição religiosa oficial na Bélgica. O país tem liberdade religiosa, ou seja, as pessoas podem escolher no que acreditar. Porém, como eu sempre digo aqui, em muitos lugares existem desafios como a diminuição da fé e o afastamento de Deus. Então, nós precisamos de orar por esse país, pedir ao Senhor que abençoe os poucos cristãos que tem ali, que as pessoas voltem os seus corações para Deus e que haja crescimento espiritual nas igrejas do país. Glória a Deus. Oremos para que o Evangelho, alcance mais vidas através da pregação da palavra. Agora nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia, que está em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 23 ao 27, no capítulo 16, dos versículos 2, no capítulo 17, versículo 3, e em Números, nos capítulos 13 e 14. Essas passagens destacam o contraste entre a fidelidade e a providência de Deus, a murmuração e a falta de fé do povo diante das dificuldades da jornada no deserto. Então, aqui é só um pequeno resuminho do que trata as referências e nós vamos à história completa. Porque eu não posso ter isso. Todos meus colegas têm. Detesto emprestar o que é meu.
Eu não gosto do meu cabelo. Queria que ele fosse louro, diferente, cacheado, porque o meu é liso. Eu não quero acordar cedo. Você já ouviu alguma reclamação semelhante a essas que eu disse? Muitas pessoas vivem reclamando, não é mesmo? Você pode fazer essa pergunta, professor, lá na sua classe. Isso é muito ruim. A reclamação traz muitos problemas, além de demonstrar ingratidão a Deus, que cuida tão bem de nós. Já a obediência e a gratidão atrai ainda mais bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Como vimos na lição passada, o povo hebreu viu o Senhor fazer muitos milagres, operar grandes maravilhas para libertá-los da escravidão do Egito. E aí você mostra o visual da lição passada, a figura 2.1. Voltando à lição, você diz: imaginem Deus fazendo todas aquelas maravilhas. Vocês ficariam agradecidos? Ou reclamariam? Pois é, eu também ficaria agradecida, assim como nós agradecemos hoje no início da aula, não é mesmo? O povo até ficava feliz no momento do milagre. Quando caiu o maná, o povo ficou feliz, quando Deus fez brotar água da rocha. Mas, infelizmente, pouco tempo depois, logo esquecia e reclamava de outra coisa, como vemos aqui na figura 3.1, que é o primeiro recurso visual que vamos apresentar. Em diversas situações, as pessoas iam reclamar com Moisés. Além disso, muitos desobedeciam os mandamentos dados pelo Senhor. Lembram-se dos 10 mandamentos que aprendemos na lição passada? Pois é, Moisés e o Senhor sempre alertavam o povo de que a desobediência e a ingratidão trazem consequências muito ruins. Mas, infelizmente, muitos não deram ouvidos. Quando eles estavam pertinho de receberem a maravilhosa promessa do Senhor, que era a terra de Canaã, onde poderiam viver felizes e em paz com suas famílias, sabe o que aconteceu? Vamos descobrir. Deus disse a Moisés: mande um homem de cada tribo para espionar a terra que eu vou lhes dar. Moisés obedeceu e pediu que aqueles 12 homens, um de cada tribo, trouxessem informações sobre todos os detalhes da terra que Deus havia prometido a eles. Inclusive, pediu que trouxesse algumas frutas de lá, ou seja, aqueles frutos que eles trariam de lá seria uma das provas de que o lugar era próspero, era abençoado. Depois de espionarem a terra por 40 dias, eles voltaram contando tudo o que tinham visto e mostrando as frutas que haviam trazido, como vemos aqui na figura de número 2. As frutas eram enormes, enormes cachos de uvas. A Bíblia diz que estava na época da primeira colheita de uvas. Eles então contaram a Moisés e ao povo, de fato, a terra é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas tem um porém, olha o que alguns dos espias disseram. Os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Então, o povo, ouvindo essa mensagem, se assustou com o relato sobre a altura das pessoas e começou a reclamar contra Moisés. Então, que povo reclamão, não é mesmo? E desobediente. Porque Deus aqui havia já instruído eles que era importante obedecer e ser grato. E para piorar, 10 espias disseram que não conseguiríamos herdar aquela terra.
Eles são mais fortes do que nós. Sentimos tão pequenos como gafanhotos perto deles. Olha o que 10 espias disseram ao povo. Imagine, com uma mensagem como essa, todo o povo chorou e se rebelou contra o Senhor e contra Moisés, dizendo que queriam outro líder para voltar ao Egito. Então veja que o povo desejou voltar à escravidão. Vocês podem ver aqui na figura 3.3. Olhem que absurdo! Eles não tiveram fé na promessa do Senhor e ainda foram tão ingratos que preferiram voltar a ser escravos, maltratados no Egito. Mas 2 dentre os espias, Caleb e Josué, eram diferentes, sim. Disseram, cheios de fé: parem de reclamar. Nós vamos conseguir conquistar a terra, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Nós vemos na figura 3.4 o povo maravilhado. Sabem por quê? Porque de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. E Deus disse a Moisés: quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Naquele mesmo instante, Deus poderia destruir a todos os desobedientes, os desanimadores. Mas Moisés orou pedindo que por sua grande misericórdia não fizesse isso. E a Bíblia nos conta que Deus não fez e atendeu ao clamor de Moisés, mas fez com que os 10 espias que desanimaram o povo fossem atacados por uma doença e morressem. Já os demais entre o povo, que foram desobedientes, ingratos, reclamões, que eles tiveram que morar por 40 anos no deserto e morressem por lá. Mas o Senhor honrou a fé e a gratidão de Josué e Caleb, que conquistaram Canaã e viveram felizes com suas famílias nessa boa terra que o Senhor prometeu. Graças a Deus. O que podemos tirar de muito importante? Que nós precisamos trocar a palavra murmuração por gratidão. Ao invés de reclamar, nós precisamos aprender a agradecer, pois Deus honra a quem é grato e obediente. Então, que nós possamos passar isso para a nossa turma. Agora nós vamos para um quadro muito interessante. É o quadro da arte de ensinar. Nós temos uma atividade bem interessante, bem didática, relacionada com a gratidão. Ela se chama o quadro da gratidão. E para você fazer esse quadro, você vai precisar de folhas de papel A4, papel 40 quilos, CDs, tampinhas, retalhos, materiais de EVA. Reforçar para as crianças que Deus agrada quando somos obedientes e gratos por tudo o que Ele faz. E em seguida, proponha que eles escrevam alguns dos motivos que temos para agradecer ao nosso Deus. Então você vai distribuir essa folha e vai pedir a eles que escrevam ali naquela folha alguns motivos que nos deixam, que nós precisamos de agradecer a Deus, o que reconhecemos, né, que Deus nos fez. E aí, depois que eles escreverem, você vai incentivar que eles façam uma decoração ali, como se fosse uma moldura naquela folha, para levarem para suas casas. Então você vai distribuir o papel no tamanho folha A4, vai pedir que eles escrevam nesse os motivos que querem agradecer ao Senhor naquele dia que você estiver ministrando a aula, e com os restos de CDs velhos, retalhos, de tecido de EVA, de tecidos e de pedaços de EVA, deixe que eles enfeitem como desejar, faça bem bonito ali uma moldura. Incentivos a contar a história de hoje nas suas casas, sugerindo aos seus responsáveis que diariamente escrevam uma bênção recebida
quadro da gratidão e, além de escreverem, agradeçam em oração. Feito isso, nós vamos então para a correção das nossas atividades. A primeira atividade diz assim: pinte as cenas que demonstram obediência e gratidão e risque as cenas que não demonstram isso. Nós temos a primeira cena: duas crianças dividindo o pão. A segunda, duas crianças brigando. A terceira cena, uma criança lendo a Bíblia. E a quarta cena, um menino insatisfeito ou bravo. Eu vou deixar aqui as duas cenas. Você, professor, aguarde por um instante para que as crianças pintem as cenas que demonstram gratidão, risque aquelas que demonstram insatisfação, desobediência. E aí você vai corrigir com eles. A primeira cena, duas crianças dividindo o pão. E a terceira cena, uma criança lendo a Bíblia, são as duas que serão pintadas. A segunda atividade: ajude Josué e Caleb a chegarem à terra prometida. Aqui está o trajeto, você vai guardar um momento também, para que eles percorram o caminho, vai ajudar aquela criança que tiver dificuldade ali de fazer esse trajeto, e depois corrija com eles, e eu vou deixar aqui também o trajeto percorrido. Atividade de número 3. Coloque a primeira letra de cada desenho no quadrinho e descubra o que Deus espera do seu povo, espera de mim, espera de você. Os desenhos vão ficar aqui na tela para vocês verem. São ovo, bola, escova, dado, igreja, elefante, navio, casa, igreja e abelha. Colocando apenas a primeira letra de cada desenho, vamos formar a palavra obediência. Então, Deus deseja de cada um de nós, espera de cada um de nós a obediência. E a dica de encerramento: ao final da aula, mostre os papéis retirados da caixa de areia ou da bacia e peça à classe que faça um texto coletivo sobre a lição de hoje, escrevendo o que elas aprenderam a respeito da lição, usando apenas as palavras do versículo. É uma outra dinâmica bem interessante. Registre em uma folha 40 quilos e, ao final, ore pela classe e ore por suas famílias, pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos sempre gratos por tudo que temos. Então chegamos ao final de mais uma pré-aula. Te espero na aula de número 4, que tem por título Deus me ensina sobre os juízos. Eu peço você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que divulgue esse canal para mais pessoas, que conte aqui nos comentários como você está, chegou até o canal e o que você está achando da aula. E ative o sininho das notificações para receber todas as pré-aulas que eu posto aqui toda semana. Não deixe de se inscrever, isso vai me ajudar muito. Vai mostrar também ao algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante. Compartilhando, se inscrevendo e comentando, você está ajudando o canal a crescer e está me ajudando a divulgar a palavra de Deus. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço. Querendo Deus, nós nos encontraremos na próxima aula. Tchau, tchau.